receber aqui a Jaqueline Gil, doutoranda no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da LETS, UNB, palestrante e conselheira em organizações internacionais públicas e privadas e foi diretora de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur e vai estar nos brindando aqui com uma palestra super incrível. Espero que todos vocês aqui estejam atentos para o que ela tem para trazer para a gente. Então, Jaque, por favor, seja bem-vindo ao Beta Summit 2025. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Beta pelo convite, uma alegria, um privilégio, uma honra enorme abrir essa sala no dia de hoje. Tantas conversas boas que teremos ao longo do dia e tanto conteúdo para a gente debater com esse pessoal que vem discutindo turismo responsável, relação harmoniosa com a natureza há tanto tempo, né? E quando o Luizão me convidou e a gente fez a confirmação da palestra, eu só pensava, aquele é um grupo de profissionais que acompanha a temática da natureza e a temática da sustentabilidade, no mínimo, há algumas décadas, né? Então, como é que a gente vai provocá-los de alguma maneira? E aí eu pensei que a gente, além de fazer uma conversa sobre onde estamos, faremos uma conversa para onde podemos ir. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, primeiro de tudo, eu queria lembrar que a gente... Amigo, eu acho que... Eu viro para você... tem um negócio aqui na tela. Aí, agora foi. Primeiro de tudo, eu queria lembrar que a gente está, sim, diante de um setor que não para de crescer desde 1950. E o Valentim Lindo vai nos acompanhar aqui na palestra, bonitinho. Muito bem-vindo, Valentim. Desde 1950, nós não paramos de crescer. Essa queda que existe aqui, claro, é a pandemia, né? Esse daqui, de fato, é o gráfico, eu só projetei ele em tamanho maior. E a retomada da pandemia, a gente também está vendo a direção absolutamente sem qualquer reticência de para onde que voltamos a caminhar em velocidade de cruzeiro. Pois muito bem, até 2024, ano passado, nós chegamos a 1,5 bilhões de turistas, sendo que a gente partiu lá em 1950, naquele momento de grande retomada das atividades econômicas diante a paz, no pós-guerra, de 25 milhões de turistas. Então, aqui, em 1950, nós tínhamos 1 para cada 1.000 habitantes da Terra viajando. 1 para cada 1.000 habitantes da Terra. Nós estamos caminhando para um momento onde chegaremos a 1 a cada 2 habitantes da Terra viajando. Simplesmente porque as viagens entraram na cesta de consumo das famílias de classe média baixa para cima, praticamente no mundo inteiro, como um hábito. Isso nos mostram os dados, as evidências e as pesquisas. E, cada vez mais, isso tende a ser real, porque, conforme as famílias vão se habituando com os bens do dia a dia, passa a ser a experiência e a viagem o novo, grande, necessário hábito daquele conjunto de pessoas. Pois muito bem, então nós estamos olhando para frente num potencial de crescimento brutal. Então, hoje estamos aqui 1,5 bi de turistas, e daqui 25 anos, gente, o Valentim vai ter 25 anos. Tem alguém aqui que tem 25 anos? Não, todo mundo já está no mínimo o dobro, né? Tem uns ali. Eu também, não já estou nessa curva aí. Então, o que acontece? Quando o Valentim tiver 25 anos, a gente vai bater 4,7 bi de turistas, se não for mais. Tá? Então, as curvas todas nos indicam um movimento brutal para frente também, não é só para trás. E onde que o turismo cresce? No mundo inteiro, em todos os continentes. Todos os continentes, inclusive na Antártica. Então, quando a gente escuta assim, estamos crescendo, gente, está todo mundo crescendo. Crescer não pode ser um indicador de resultado diante do contexto que a gente acabou de olhar. Crescer é simplesmente um movimento orgânico. Claro que alguns crescem mais que outros, mas o crescimento é o movimento orgânico do turismo. Diante disso,
nós temos essa grande diversidade de turistas vindo de todos os lugares do mundo, de todos os territórios dos países, com algum acesso a algum serviço. É isso? Algum acesso a algum serviço. Aquele território já pode ser o emissor ou receptor de turistas, ou ambos. Estamos falando de um conjunto de pessoas que viajam de todas as origens, com todos os perfis, com todos os tipos de exigência. Então, ativista tem um tipo de exigência, escolas têm outro tipo de exigência, economia prateada tem outro tipo de exigência, executivos têm outro tipo de exigência, e assim vamos. Tem turista de todos os tipos. É ou não é, Lucas? Pois muito bem. E aí, vamos só fazer uma retomada aqui muito rápida sobre onde estamos hoje no contexto das mudanças climáticas do turismo e falando um pouco de COP30. Voltemos um pouco para trás e lembramos que o termo desenvolvimento sustentável, onde estamos no contexto da COP, onde estamos no contexto do debate do clima, oriunda de um relatório da ONU de 1987 chamado O Nosso Futuro Comum. Portanto, lá no século passado, já começamos a discutir os temas de futuro. Logo em seguida, a gente tem, no Rio de Janeiro, portanto, a COP está voltando para o país de origem da discussão sobre mudanças do clima. Então, na Rio 92, foi assinado o principal documento internacional, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, sobre a temática que a gente vai discutir agora em Belém. Na verdade, as COPs são derivados do acordo assinado no Brasil. Passando adiante. Depois, vamos olhar um pouquinho para o turismo. A gente tem vários marcos, mas vamos só colocar alguns aqui para a gente considerar. Em 1999, o livro do Pine and Gilmore disse que precisaríamos todos olhar para a economia da experiência. Está o Bruno me olhando com a cara assim, eu sei, porque eles vieram bonito ano passado. Exatamente. Então, esse foi um grande marco na nossa economia, no nosso planejamento de turismo. Depois, a gente vê aquele boom, principalmente aqui no Brasil, a partir do início do século XXI. E aí, ecoturismo cresceu, o turismo de natureza cresceu, a aventura cresceu, bem-estar, gastronomia, luxo, base comunitária, glamping, regenerativo. Vocês sabem disso tanto quanto eu, cada hora é uma coisa. E a gente tem que estar olhando para tudo, e a gente tem que se adaptar, e a gente tem que ser o melhor que a gente pode naquele contexto onde a gente atua. É ou não é? Não para. Agora é tendência disso, agora é turismo noturno, agora eu tenho que olhar para as estrelas, depois eu tenho que olhar para o peixe, daqui a pouco eu tenho que olhar para o passarinho, e é isso, e não vai parar. E vai ser cada vez mais rápido essa adaptação que a gente precisa fazer, sem possibilidade de reversão nesse contexto, no mundo em que a gente vive e olha para frente. Só que aí, em 2015, em Paris, no contexto daquela convenção que foi assinada no Brasil, numa segunda tentativa, porque Paris vem depois do protocolo de Quioto, que não deu bom, não deu certo. O Acordo de Paris foi a segunda tentativa dos países e da governança mundial do clima para que coisas acontecessem e que algum resultado surgisse. E o Acordo de Paris de 2015, quando entrou em vigor, disse o seguinte: todas as economias do planeta precisam neutralizar o seu carbono até 2050. Os países assinaram, quase todos os países do planeta, inclusive o Brasil foi um dos primeiros a assinar. E aí o mundo se olhou e falou: e agora? Né? Então, as metas que nos regem hoje vêm da cidade de Paris, do Acordo de Paris, de 2015. Pois muito bem, em 2021, na COP26 em Glasgow, continuidade, né? As COPs derivam dessa convenção quadro. Então, cada ano é a continuidade da anterior e vai se aprofundando nas negociações e discutindo os gargalos e propondo novas questões ambiciosas. Em 2021, a ONU, liderada pela ONU Turismo, mas no contexto das agências da ONU, falou: turismo, vocês estão muito revoltados aí. Vem para cá que nós precisamos conversar com vocês. Vocês estão muito aleatório. Não estamos conseguindo avançar aqui no setor de vocês e é importante que isso aconteça. E veio, então, a primeira convenção, que, na verdade, é uma declaração voluntária sobre ações climáticas em turismo,
com foco em reduzirmos as nossas emissões. No ano de 2021, quando essa primeira reunião aconteceu e dela surgiu a Declaração de Glasgow, existia um total de zero empresas, instituições, profissionais brasileiros engajados. Vamos dar o crédito à primeira instituição pública que assinou, foi quem? Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. E aí a gente começou... É isso aí, está aqui o Bruno. É isso, gente, ele tem que receber os créditos mesmo, ele e toda a equipe. Porque foi a primeira instituição pública brasileira que se engajou no debate internacional do turismo e falou, vamos lá. E puxou o debate, e fez... Não vou ficar falando de tudo que ele faz, que ele mesmo fala, mas puxou o debate. E aí, algumas empresas brasileiras começaram a se engajar, e esse movimento, que bom, começou a crescer, hoje são várias, né? Então, são várias empresas, são várias instituições, são empresas pequenas, são empresas grandes, são instituições públicas, são várias. O conjunto, são associações setoriais, né? O conjunto engrossou, o que é maravilhoso. E aí, no ano passado, lá em Baku, em 2024, a ONU chamou essa pessoal de novo e falou o seguinte, gente, legal, Glasgow, super legal, a gente está crescendo, só que Glasgow tem uma orientação muito mais robusta para o setor privado, com apoio, políticas públicas, investimento e governança do público e do setorial, terceiro setor, mas também não resolve, porque o Acordo de Paris estabelece metas obrigatórias, e a Declaração de Glasgow é voluntária. Aí a ONU chamou os países que estavam em Baku, no primeiro dia temático de turismo, no contexto de todas as negociações do clima da ONU, foi o primeiro dia temático de turismo, chamado pelo governo do Azerbaijão, quem diria? A ONU se organizou, fez nesse mesmo dia uma reunião de ministros, para que tivesse o maior número possível de autoridades decisoras. Falou, vem cá, meninos, vocês estão muito rebeldes de novo. Vem todos vocês aqui. Vamos assinar uma declaração agora em nome dos governos, dos países de vocês, de que vocês se comprometem a tornar o turismo obrigatório, como o Acordo de Paris. Vocês estão muito achando que vocês estão voluntários demais. Tudo, cada um faz o que quer. Não. Vem cá, assina aqui, que você vai integrar o turismo às metas obrigatórias do Acordo de Paris. Isso aconteceu, isso é a Declaração de Baku. O Brasil assinou. Muito bem. E aí, só para a gente revisar, então, contexto das metas. COP21 lá em Paris, o mundo inteiro, quase todos os países do planeta são signatários, e este acordo é vinculante, quero dizer que é obrigatório. Todo mundo tem que neutralizar todas as suas emissões até 2050. Quantos turistas mesmo que a gente tem na previsão de 2050? 4,7 bilhões de viajantes. Isso aqui é internacional, tá? Desculpa, isso aqui é internacional. Isso aqui são viajantes internacionais, a esmagadora maioria deles dependendo de transporte aéreo. Vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Muito bem. E aí, a gente vem aqui e fala o seguinte. Pois, muito bem, Brasil. Você que é o país anfitrião, líder das discussões do clima no planeta, você que trouxe esse debate, fez as pessoas assinarem, foi o primeiro país a assinar, inclusive, na época o presidente chamava-se Fernando Collor de Mello. Cadê vocês? Cadê? Vocês estão fazendo o quê? Né? Pois, muito bem, não veio do Brasil o debate internacional sobre adaptação do turismo para o clima. Veio de alguns outros países, entre eles a Austrália. E um dos fatos que os levou a fazer isso foi esse episódio trágico em que esse lodge, que fica dentro da Rainforest, do lado de um parque nacional que chama Lamington Park, do lado de Brisbane, no estado de Queensland, que é onde tem a Grande Barreira de Corais, a Mata Atlântica deles, e já a transição rumo ao deserto e um pedacinho de deserto, ou seja, é um estado que tem todos os biomas importantes da Austrália. Esse lodge fica ali, no meio da Mata Atlântica, era mais ou menos como se fosse o nosso Hotel das Cataratas. Queimou totalmente por incêndios extremamente fortes e eles não conseguiram controlar. Mais ou menos aquilo que aconteceu quase
com a Caimã no ano passado, quem assistiu, que 80% do território da Caimã foi queimado, só não chegou na sede da fazenda, nem na pousada, por um trabalho brutal das comunidades ali do entorno, da equipe toda da Caimã e dos vizinhos. Foi por isso. Todas aquelas pessoas daquele entorno foram lá, vestiram a camisa e falaram, vamos apagar esse negócio para não deixar queimar. Na Austrália, eles não tiveram este contexto, queimou. A única diferença é que, por sorte, e também por um plano de ação contra incêndios robusto que eles colocaram em prática, ninguém morreu. Mas o lodge queimou tudo, tudo. A adega de vinho, tudo, não sobrou nada. Aí, o dono desse lodge, o empresário, foi lá e falou o seguinte, gente, isso daqui está muito duro para a gente, isso é um custo que eu não posso assumir, esse é um problema complexo demais, e a gente precisa se organizar como setor privado e fazer desse limão uma limonada. Então, o que ele disse? Ele falou, foi muito robusto nessa fala, obviamente diante de uma situação assustadora, e falou, vamos fazer desse desastre uma oportunidade. E aí veio o primeiro plano de adaptação climática de um governo, no caso foi o governo do estado de Queensland, da Austrália, a pedido do setor privado, que falou, vamos nos adaptar desta maneira aqui. E aí o governo também não sabia o que fazer, foi lá e contratou a universidade, que é a Griffith University, em Brisbane. Pois muito bem, a primeira frase deste plano, no sumário executivo, você abre o plano, vai lá, sumário executivo. Na primeira sentença desse documento está escrito assim, as mudanças climáticas são tanto um risco quanto uma oportunidade, grandes demais para serem ignorados. Deram o tom, né? Seguinte, é um problema? É. Mas se a gente conseguir contornar esse problema, a gente provavelmente vai entrar do lado da oportunidade e vamos adiante por aí. Então, esse documento dá esse tom. Gente, o problema está posto, é sério, queima, mata coral, deixa seco, todo mundo morre de calor aqui nessa Austrália, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, esse documento é um marco nessa discussão sobre mudanças climáticas. E aí, só para a gente fazer a ordem cronológica, então, o que Glasgow diz? Que em 2030, portanto, daqui 4 anos, e 2 meses, 3 meses, só para a gente dizer que tem mais de 4, todo o turismo tem que reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa. 50% de todas as emissões de gases de efeito estufa. É isso. Pois muito bem. Em Glasgow, como eu disse, no momento da nossa assinatura, não tinha nenhuma instituição ou empresa do turismo participando das discussões, não participou do workshop, não participou da negociação, não estava, nada, zero, não tinha nada. 2021. Porém, a conferência inteira foi aberta pela primeira vez por uma pessoa não oficial de governo, nossa querida Chai Suruí. Então, nesse momento, a sociedade civil, por meio da Chai, voltou a ganhar destaque, e o Brasil também. Isso daqui foi outro marco, dizendo, Brasil, cadê vocês? Cadê vocês nessas discussões? Vocês estão muito aleatório. E aí, vamos lá, pai de Chai Suruí, cacique Almir Suruí, maravilhoso, foi lá e falou, peraí, que está muita gente querendo vir conhecer o nosso território, de onde que a gente vem, quem é a Chai, como é que a gente faz essa questão do equilíbrio com a floresta. O pai da Chai, que é o cacique Suruí, Almir Suruí, foi lá e abriu, né, nesse contexto, a primeira agência de etnoturismo fica em Rondônia, no contexto das falas fortes que a Chai começou a fazer em Glasgow e não parou mais. Então, a Chai é uma grande aliada do nosso contexto. E aí, só voltando, então, o ano passado, o que acontece? Os governos, porque até então, lembra, eu falei, prioritariamente setor privado na Declaração de Glasgow. Em Baku, os governos disseram o seguinte, nós nos comprometemos a tornarmos o turismo compulsório nessas metas de redução dos gases de efeito estufa. O Brasil assinou. Muito bem. Além disso, o Brasil, por meio do nosso vice-presidente da República, nossa ministra de Meio Ambiente e nossa ministra dos Povos Indígenas, entregaram na ONU o nosso documento no contexto do Acordo de Paris, dizendo as nossas metas obrigatórias. Aqui estou falando de obrigatória. E as nossas metas obrigatórias dizem o seguinte, o Brasil precisa reduzir entre 59% e 67% de todos os nossos gases até 2035. Tem 9 anos e 3 meses. Com base em 2005. E colocou o turismo nesse negócio. O turismo entrou como um setor obrigatório
em Baku, em 2024. E agora a gente tem que se virar. Tá? Então, foi esse o momento em que o turismo foi inserido como setor obrigatório, e agora a gente tem que fazer alguma coisa disso. Muito bem. Onde estamos? Né? Onde estamos? Estamos no momento em que o turismo é um setor, hoje, altamente intensivo em carbono. Internacionalmente falando, são 8,8% das emissões dos gases de efeito estufa. Esse número é científico, tá? Não é mais aquela estimativa que, inclusive, a ONU usava entre 8% e 11%. Essa informação está defasada. Essa daqui é publicação da revista Nature. 8,8% dos gases. Nós crescemos, na última década, antes da pandemia, em relação à emissão dos gases, 3,5% ao ano. Isso é 2 vezes mais do que o crescimento da economia mundial, isso é 4 vezes mais do que o setor de serviços em uma década. A cada $1, de novo, isso aqui é científico, está na revista Nature, a cada $1 gasto no turismo, a gente emite 1 quilo de carbono. É muito carbono para nenhum dinheiro. É muito caro a nossa emissão de carbono para o meio ambiente. E é muito barato o carbono que a gente emite, no sentido de que $1 vira 1 quilo de carbono. Isso é insustentável, não é possível, não dá. Não dá. Não. Not possible. E, além disso, diz o estudo científico, liderado por uma cientista australiana, já vou falar mais dela, do jeito que a gente está, a gente vai dobrar as nossas emissões em 20 anos. Então, as metas da redução obrigatória dos 50%, diga-me como que vamos fazer. Né? Só lembrando, esse é o gráfico do nosso crescimento. E aqui é onde a gente está e pode chegar, se a gente não fizer nada. Então, hoje o turismo emite 5,2 gigatoneladas de carbono equivalente, né, que é o conjunto dos gases, e a gente, para ficar mais fácil, fala só carbono, mas aqui tem um conjunto de gases. E em 2039, a previsão é projeção, 10,4 gigatoneladas de carbono. Não dá, not possible, não é possível, não dá. Muito bem, nesse contexto, a discussão na COP29, que foi a primeira oficialmente falando de turismo, girou em torno disso. O que vamos fazer? Né? Chegamos tarde na discussão, estamos fora da mesa de negociação dos investimentos, porque quem não senta na mesa não tem dinheiro, não cumpre a sua parte, não tem dinheiro, e vai fazer o quê? Sentou na janelinha, agora tem que botar o bonde para girar. Vocês se virem aí, ninguém mandou vocês ficarem de fora. E aí, o que acontece? Né? O que é uma discussão de COP? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Todo mundo pergunta, e a gente está aqui no Brasil gastando muito tempo e muita energia com outros temas que não são os centrais da COP. Ah, tem questões para resolver? Tem, vai sempre tem, todos os eventos têm. Mas o que a gente devia estar discutindo? O que nós estamos fazendo no Brasil? E agora que esse negócio é obrigatório para o nosso lado, para onde que a gente vai? Quem vai financiar isso? Né? Então, foi essa discussão que a gente fez, levando informação científica do Brasil para a COP29 também. Né? Esse é um artigo publicado na RB Tour, que é a revista de pesquisa em turismo da USP. E a gente diz, precisa melhorar. A gente diz com carinho. Vamos lá. E aí as discussões, gente, não param no entorno de recursos. O que é o grande assunto da COP? 30 e adiante. Quem paga esta conta e quem recebe este recurso? Esta é a questão central. Porque o resto, o que tem que fazer, a ciência já sabe, a grande maioria dos governos já sabem, o setor privado já sabe. Tanto do ponto de vista de riscos, quanto do ponto de vista de o que tem que fazer. Só que custa dinheiro. E quem vai pagar essa conta? E aí teve um seminário organizado pelo Valor Econômico em São Paulo, dia 21 de agosto, no mesmo dia da abertura do salão. E eu estava lá, tinha alguém do turismo? Você estava lá? Ah, no Valor Econômico? No Valor Econômico? Não, nesse evento que eles fizeram lá no Experience House. Tá bom. Não, nesse evento que eles fizeram essa transmissão, cheio de gente grande aqui, Ministério da Fazenda, Banco Mundial, discutindo isso aqui, ó. Como que a gente vai chegar nos 300 bilhões de dólares por ano para pagar essa conta? Eu tenho 1,57 m só. Não dá. Ai, se eu tirar o salto, ficam em 45. Não vai dar, não vai dar.
Mas a gente já sabe do que está acontecendo. E aí, gente, essa discussão não para de crescer. Isso aqui é um artigo da semana passada também, que saiu no The Guardian, fazendo coro e discutindo o que o Stephen Gosling trouxe na abertura da ITB 2025 em Berlim. Não sei quem viu, mas a ITB em Berlim só tratou deste assunto, essencialmente falando. Claro que teve outras discussões, mas, essencialmente falando, este foi a temática discutida pela indústria em Berlim em 2025. E o Stephen Gosling, que é um dos cientistas da área, ele é sueco, chegou no palco e fez uma palestra dizendo que, se continuar assim, é o fim do turismo, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem estrutura nem organização para se adaptar, e, por conta disso, a gente vai se tornar uma atividade inviável. Essa conversa que ele fez deixou todo mundo com mini infartos, né, na plateia. Mas ele categoricamente afirmou isso numa plateia cheia, como vocês conhecem, em Berlim, CEOs e ministros e etc. E agora essa conversa não para, o The Guardian trouxe esse assunto a semana passada, e a mídia não para também de replicar as várias pesquisas que já circulam sobre a opção dos turistas de irem para lugar menos quente. O que significa que quem é acometido pelo calor, no nosso caso, parece que tem um pouco de abundância disso, a gente é vulnerável. E quanto mais quente, mais é a opção de as pessoas não irem. Isso já está em toda a discussão internacional de clima e de turismo. Tá? Inclusive, a semana que vem, estava falando com o Ítalo agora há pouco, lá em Nova York, na próxima semana, na outra, a Semana do Clima de Nova York vai focar em cidades, exatamente por causa disso aqui. Tá? E aí, inclusive, umas pautas de turismo que a gente está discutindo aqui com o Ítalo para trazer isso para a Anceditur. E o que a gente tem que fazer, uma vez setor obrigatório, dentro das nossas responsabilidades no contexto do Acordo de Paris? Tem dois lados que a gente tem que trabalhar. Um é a gente se adaptar a todos os riscos e vulnerabilidades, né, que aqui no Brasil tem muitos, e a gente fez um artigo, o professor Elimar e eu, que está na revista da Beta, está detalhado ali, não vou falar. Então, isso daqui é obrigatório para o turismo cumprir, e o Ministério do Turismo deve estar lançando, junto com o MMA e o Governo Federal Central, em outubro desse ano, o nosso plano de adaptação do turismo. Foi para consulta pública em março desse ano. Quem participou? Meu Deus. Tá. E aí a outra coisa é a mitigação, que é os gases de efeito estufa. Nossa. Está vendo Glasgow, que diz para a gente 50% até 2030? Não, amigo, isso aqui é compulsório até 2035. E aí, a nosso favor, o BID contratou os mesmos cientistas que fizeram aquela pesquisa que foi para a Nature, que é elite que nós temos hoje, e eles estão fazendo o inventário de gases do Brasil. Significa que, quando a gente souber os números, ó, tá? E isso deve ser lançado na COP30, não sei se em versão final ou em versão preliminar, mas deve ser lançado. Tá? Então, a Yayen Sun, que é a cientista australiana, que liderou aquela pesquisa hoje mais referência no setor, está fazendo o nosso inventário de carbono. Ai, ai, ai. E o Daniel Scott, que é um canadense. Pois muito bem, então na COP30, nós saberemos quão poluidor somos. E aí nós vamos receber essa informação e fazer o quê com ela? Ficar olhando para ela, né? Falar, oi? Né? Então, é esse debate que a gente pode fazer. Então, nós sabemos hoje que, no Brasil, o que a gente pode fazer? É um monte de coisa, de novo, na revista da Abeta tem um artigo detalhado, no blog da Abeta também tem um artigo sobre essa temática, escrito também por mim. Mas, o que sabemos? No mundo, os principais poluentes do turismo, de forma geral, são os combustíveis fósseis conectados aos transportes, com destaque ao transporte aéreo. Gente, nada contra o transporte aéreo, não tem nada a ver com isso. A questão é que custa. As companhias aéreas precisam fazer a transição, que não é barata. Quem vai pagar essa conta? Sabemos que os lucros das companhias aéreas não abraçam isso aqui. Precisa de combustível sustentável. Onde tem esse combustível para comprar? Né? Qual é o aeroporto que tem esse combustível para abastecer a aeronave? A companhia aérea está lá, fazendo tudo que ela pode, inclusive porque ela é altamente regulamentada. Mas cadê as soluções? Cadê o dinheiro para ela fazer isso? O dinheiro tinha que estar aqui com a gente, sendo debatido na mesa. Pois muito bem. Então, a gente já sabe, se a gente tiver que atacar, vamos lá, primeiro ponto, tudo que diz respeito a combustíveis fósseis, todos. E aí, aqui no Brasil, não falta opção, né?
biocombustível solar, elétrico, etanol, qualquer outra coisa que não seja fóssil. Muito bem. Em qualquer tipo de motor, tá? Inclusive gerador. Ah, Jaqueline, mas o meu negócio é isolado lá no meio da Amazônia, não sei aonde, dá 12 horas de barco do não sei aonde. Como é que eu vou fazer? Gente, já tem energia que vem do espaço, gerada, tanto quanto a Starlink, que traz Wi-Fi, chama Emrod, a empresa, gera energia em placa solar em satélite, junto com a Airbus, e traz aqui para a Terra, em qualquer lugar. Então, assim, já sabemos que soluções existem. De novo, quem paga a conta, né? Muito bem. Em relação à economia circular, vamos atacar o quê? Tudo que diz respeito a resíduos. É muita coisa, Jaqueline, é muito volume, é muito... Por onde eu começo? Pelo plástico. Por quê? Porque a cadeia do plástico é altamente poluidora e ele não tem fim. Então, se eu tiver que escolher uma prioridade, vamos lá, estamos na ordem de prioridade. Focar no combustível fóssil. Depois, tudo que diz respeito à economia circular. Ah, mas é muita coisa, não sei por onde começar. Plástico. Tira o plástico descartável, que já é bastante coisa, tá? Não pela garrafinha em si, mas pela cadeia do plástico, que começa e não tem fim. Inclusive, ele mata a tartaruga, mata o peixe, que a gente precisa deles para tornar os nossos rios mais interessantes. Né, Thalita? Depois, tudo que diz respeito à alimentação, quanto mais local e mais fresco, melhor, por uma série de razões. Primeiro, porque sabemos que os alimentos produzidos em biomas saudáveis são mais saborosos, mais nutritivos, e se ele chega na mesa dessa maneira, porque ele veio de um bioma que está saudável. Então, boa. Depois, porque quando eu não tenho longos tempos para o transporte, eu provavelmente posso evitar embalagens. Principalmente aquela bandejinha de isopor, que aquilo é a mesma coisa que um monstrinho. E menos transporte, menos emissão de gases a partir dos combustíveis gerados. Então, tudo que for possível trazer de emissão reduzida a partir da alimentação também super importante. E, por fim, eu coloquei 2 asteriscos pelo seguinte sentido. No turismo internacional, o foco de emissões é o transporte, pelos voos, principalmente de longo curso. No Brasil, não é. No Brasil, a nossa grande fonte de emissão dos gases de efeito estufa, que menos nos atinge, mas de alguma maneira nos atinge, é o desmatamento, né? Ou a gente chama tecnicamente LULUCF, LULUCF é o nome do gás, que significa mudança de uso do solo, ou seja, quando tinha floresta, agora virou outra coisa. Ops. E essa outra coisa significa a nós uma oportunidade. Então, se a gente já sabe que aqueles gases, 59% a 67%, que o Brasil vai ter que reduzir, está relacionado à mudança do uso do solo, olha nós aqui, a oportunidade aqui. O que a gente vai ter que fazer, todo mundo, o Brasil inteiro? Recompor as nossas coberturas vegetais e cuidar dos nossos corais. Gente, isso para nós é ou não é? Ouro, né? E aí, a semana passada, eu estava em Cuiabá fazendo um curso lá com o Mato Grosso e tinha um monte de empresários robustos, inclusive vários do agro. Lá no Mato Grosso, vocês sabem que o movimento do agro é bastante robusto. E, em alguns biomas, quando principalmente a Amazônia Legal, de cobertura florestal nas fazendas, eles obrigatoriamente precisam ter 80% de reserva legal. 80% de reserva legal, só usa 20% da terra. Com 20% da terra, ele está ganhando milhões de dólares. E com 80% de floresta? E o safari na África, que fatura 14 bilhões de dólares por ano na savana? E nós estamos fazendo o quê com 80% da cobertura florestal daquelas fazendas no Mato Grosso, faturando milhões de dólares do lado de cá? Então, isso para a gente é oportunidade. Tá? Então, isso para a gente é oportunidade. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Seguirmos e abraçarmos essa grande oportunidade de turismo regenerativo, inclusive fazendo parcerias com processos de reflorestamento, processos de proteção dos nossos corais, regeneração dos nossos corais, manguezais, tudo mais. Então, isso daqui, para a gente, como turismo, é uma grande sacada. Quanto mais, melhor. Tá? Inclusive, porque a gente vai contribuindo com aquela nossa meta lá, que a gente vai ter que resolver aquilo ali. Então, é por aqui as oportunidades. Pois, muito bem. E, a nosso favor, a gente tem um volume crescente de demanda pela ótica do turista. Não sei quem viu esse artigo, saiu a semana passada na Condé Nast, que é
né? Uma das referências no turismo de luxo internacionalmente falando. E a Megan, que é a jornalista que veio, a gente começou essa conversa em 2023, depois vocês seguiram, né, no Mato Grosso do Sul, e ela esteve lá por escolha dela, tá? Quando a gente faz a conversa com uma jornalista desse porte, a gente leva o portfólio de Brasil e ela que escolhe, né? Eu estou falando a gente porque eu ainda era da Embratur e eu fui convidá-la pessoalmente para vir ao Brasil. Agora ela é editora da Condé Nast. E ela que escolheu, e ela falou, eu quero ir aqui. Falei, tudo bem. Foi você. Fui eu, não. Não vem dizer que fui eu, não fui eu, foi ela. Muito bem. E olha o título da matéria que ela traz, gente, que interessante, isso Condé Nast. Por que ela trouxe isso no título? Que o Pantanal é hoje uma paisagem em mutação. Se ela colocou isso no título de uma revista de viagens de luxo, e depois ela discorre isso no texto, é porque o cliente dela quer ler isso, no título. No texto ela fala do On Safari, fala do Arara Azul, fala de todos os programas de regeneração do bioma. Por que ela fala isso na capa do da Condé Nast? Porque ela precisa trazer audiência. E aí ela traz audiência com o assunto que o cliente dela quer ler. Então, a nosso favor está o interesse dos turistas, e aqui no caso mundial, né? Porque a Condé Nast é lida no mundo inteiro. E se vocês forem observar as fotos que ela coloca no decorrer da reportagem, é muito conectado com o pantaneiro. Ela traz ali uma foto do peão, ela traz a foto bem autêntica mesmo, ela coloca aquelas casinhas assim típicas do Pantanal, traz a roda da carroça, mas ela destaca o tempo inteiro paisagem queimada. O tempo inteiro na matéria dela. Por quê? Porque é o que as pessoas querem saber. Queimou, mas e agora? Tá? Então, essas fotos estão muito presentes no contexto desse debate da Megan. E aí, a gente tem um monte de iniciativas no Brasil. Eu acho que a conversa do clima, como eu trouxe, né, é uma conversa mais sofisticada, tecnicamente falando, difícil, é uma conversa, às vezes, até deprimente, porque é muito sério a situação. Mas a gente tem, não vamos esquecer, um monte de gente fazendo muita coisa bacana, muita coisa interessante, né? Lixo zero, né, Lucas? Não para. Muita coisa legal acontecendo, né? Evento compensado, como a gente está fazendo aqui na Beta, Brastua lançando calculadora do turismo, tem muita coisa acontecendo. Só que, gente, é ou não é um esforço brutal individual do empreendedor ou da agência governamental? Não pode ser assim, a gente não vai ser competitivo se a gente continuar assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, só para pegar uma matéria que saiu aqui na Globo, no jornal, online, no site do Globo, dizendo, olha que legal, na Amazônia a gente tem um monte de hotel implementando a agenda ESG. Maravilhoso, bacana, que bom. Quem desses hotéis acessa o Fundo Clima, que é a fundo perdido? Eu estava em Belém, faz 2, 3 semanas, né, Marina? Quem acessa? Eles ficam tudo olhando para a gente, né, Marina? A gente estava lá juntas. Não acessa, gente. Por quê? Porque a gente está fora da mesa, da negociação. O Fundo Clima são bilhões de dólares de doação internacional que chega para o bioma Amazônia, portanto, a Amazônia é legal. Tem um monte de setor acessando, e nós? Não sei. Né? Então, esse é o ponto. O que acontece? O que eu quero dizer? O que é a negociação da COP? O que é o debate que a gente pode ter? Maravilhoso, só que eu quero mais disso. Só que alguém tem que pagar essa conta. E provavelmente não vai ser o empreendedor do turismo, porque nós sabemos que temos muitos outros desafios e a realidade são de pequenas empresas. E por que o cara da empresa grande está acessando a fundo perdido? Dinheiro que vem da Noruega, da Alemanha. Eu quero também. Vocês não querem? Eu quero. Muito bem. E aí a gente vê o conjunto de soluções que já existem, e soluções para todos os tipos de lugares, para cidades. Estou saindo de São Paulo aqui para a gente também não ficar nesse contexto do altamente concentrado. Em São Paulo tem de tudo. Não, tem de tudo no Brasil inteiro. É só a gente organizar direitinho. Organizando direitinho dá certo. Então, você vê, as nossas universidades são fontes incríveis de soluções para muitas coisas. E aí, gente, quem opera com barco, quem opera em rio, quem não quer um motor elétrico movido a energia solar? Porque, além de você não ter o custo do diesel, porque, vamos lá, custa caro, né, um diesel? Custa ou não custa? Além de você não ter o custo do diesel nunca mais, o barco não faz barulho. Aí dá para fazer o quê? Observar passarinho. Então, é um contexto de soluções que a gente vai formando quando a gente está direcionado para isso, que tende a nos favorecer altamente, né? E aí a gente vê o caso do bug, já embarcando, né? Fernando de Noronha, né? Acho que Thalita também sabe muito disso. É isso. Imagina a experiência, quanto não muda você fazer um passeio de bug com aquele barulho do diesel, sabemos como é, do bug. E você fazer um passeio numa duna, ouvindo o vento.
é completamente diferente, além de zero emissão. Então, é sobre isso, a nosso favor. E aí a gente tem uma realidade fabulosa no Brasil a favor dos biocombustíveis e agora, mais recentemente, a favor da SAF, a partir da Lei do Combustível do Futuro, que foi ratificada no Brasil o ano passado, que, de novo, é uma grande oportunidade. Agora, quem está investindo, quem está discutindo sobre o SAF no nosso setor? Porque as emissões do transporte aéreo está para quem? Quem não está na mesa não negocia. Aí dão as coisas lá para nós. E aí, gente, quem está investindo nisso no Brasil? O Brasil está investindo, né, muita pesquisa, principalmente na Embrapa, mas não apenas, várias empresas investindo. Mas estão aqui os fundos árabes e dos Emirados Árabes já dominando a pesquisa e a produção de SAF. Por quê? Porque eles são controladores do preço do combustível hoje. Eles vão abrir mão de serem controladores do preço do combustível amanhã? Não. Óbvio. Né? Então, a gente tem aqui o nosso potencial, aquilo ali é uma macaúba, que hoje é considerado a principal fonte de produção de combustível sustentável de aviação, é a mais poderosa, e aí a gente tem uma oportunidade gigantesca no nosso país, quando a gente fala de natureza, eu acho que essa é a plateia, que é o seguinte, nós já temos no Brasil as soluções, que não são baratas, mas são existentes, de a gente reduzir os gases de onde nós emitimos mais, que é principalmente o metano, que vem da origem da pecuária. Nós já sabemos, nós já temos a tecnologia do que fazer com aquilo, né? Regenerar bioma e faz tudo junto, pecuária, floresta, agricultura, e a Embrapa já sabe fazer isso daqui como ninguém. E agora, a nosso favor, a gente tem a Embrapa falando de turismo, quem está vendo? Então, isso daqui é uma fórmula que a gente precisa prestar muito atenção, porque isso daqui pode ser uma grande oportunidade para a gente, principalmente nesses contextos de empresas já consolidadas no agro. Principalmente do lado que eles não estão usando. Ah, Jaqueline, mas aí eles não sabem fazer aquilo muito bem, gente. E esse negócio de arrendamento, alguém já ouviu falar? O agro funciona assim. Um tem a terra, outro tem a tecnologia, um vem, outro vai. Mesma coisa para a gente. Lá no Mato Grosso foi isso que a gente discutiu. Você tem 80% de reserva florestal, você não quer mexer com isso porque você faz soja. Perfeitamente. E o sabedor da hospitalidade? A gente pensou num processo de arrendamento? E aí faz uma outra roda girar a partir das reservas legais. Então, é sobre isso que a gente está falando, e a gente tem uma oportunidade maravilhosa olhando para frente. E aí, por que isso é bom para a gente? Porque os caras estão com dinheiro. Gente, só o Banco do Brasil, estou falando de um banco, em 2024 tinha 400 bilhões de dólares de estoque de crédito para a agricultura. E esse dinheiro sai de lá, sabe como? Com seguro climático. Se der errado, tem seguro. Então, isso daqui, imagina alguma coisa próximo disso aqui no turismo. A gente não está nem 1 milhão, gente, não tem nada, entendeu? Isso aqui, ó, isso daqui é subsidiado para desenvolvimento de um setor. Então, é essa discussão que a gente pode fazer. Gente, a Embrapa, só para dizer uma coisa, a Embrapa é mais jovem que a Embratur, tá? A Embratur é de 66/67 e a Embrapa é de 73. A Embrapa transformou um setor no Brasil, é ou não é? Em 73, o Brasil era importador de alimentos. Hoje, o Brasil é 50% da nossa pauta de exportações vem da cadeia agroalimentar, com muita pesquisa produzida pela Embrapa. Só esse ano, a Embrapa tem 335 milhões de orçamento para fazer pesquisa. E nós? Nós estamos como? Né? E aí, isso vem num contexto, né? A estrutura do setor, o financiamento do setor, a pujança de um setor, vai fazendo a roda girar. Gente, o agro vai dar um show na COP30. Está lá, a Embrapa já liderando as pautas, fazendo a discussão, brigando por mais recursos, junto com os produtores, porque ela não faz nada sozinha. Está lá brigando, já estão tudo organizado na COP, já sabe qual é a prioridade, qual é a discussão, para onde eles querem ir, vão apresentar soluções do metano, que o mundo inteiro falando da pecuária, a Embrapa fala, vem cá que eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer com o metano. Era isso que a gente podia estar fazendo também, dada a nossa potência, até maior, no campo do turismo aqui no Brasil. A gente devia estar dizendo a pauta da COP30 em relação às soluções. Nós devíamos estar fazendo esse debate. Tá? Muito bem, agora eu vou caminhando para o fim, fazendo uma reflexão de futuro. Nossa, Jaqueline, coisa dura isso aqui. Pois é. Aí, vamos olhar para frente de tudo que a gente viu. Nós temos meta obrigatória. Aquele negócio de voluntário. Deu certo, não. Funciona, mas funciona pouco. E aí, vamos lá. Quais são os 2 gargalos do turismo hoje?
E para onde que a gente pode ir? Bom, o gargalo central foi o que a gente começou conversando, que é o crescimento. Estamos olhando para uma indústria que cresce. E quando cresce muito, cresce também a concorrência, né, gente? Quem sabe, principalmente no mercado internacional, né, Marina? A concorrência é brutal. A gente está falando de um jogo de gente grande, né, Bruno? Quanto custa fazer promoção internacional e brigar com os grandes do crescimento para a gente manter o nosso crescimento numa taxa baixa, tá? A gente está crescendo, mas a gente está crescendo pouco. Ah, estamos crescendo muito. Mas é pouco. Vamos lá. Então, naquele 4,7 bilhões, onde que a gente quer ficar? A gente quer ser uma potência, como o Brasil se tornou uma potência do agro. Ou a gente quer ficar aqui no nosso negocinho? Né? Então, assim, aqui mais crescer, eu quero crescer mais porque eu quero ser competitivo, eu quero virar aquilo que a Austrália falou, que eu vou transformar desse limão uma limonada, ou eu quero ficar aqui, não preciso desse dinheiro, não, a gente vai resolvendo aqui. Não vai resolvendo. Né? E o outro gargalo que a gente tem no turismo é o tema da descarbonização, porque agora se tornou obrigatório. E a gente vai saber, em novembro, o tamanho do buraco. Pois muito bem, então, menos descarbonização significa mais emissão, ou descarbonizo menos. Eu sigo no modelo que eu estou hoje, tá? Descarbonizo menos, emito mais gás de efeito estufa, sou poluente, intensivo em carbono. Descarbonizo mais significa que eu reduzo as minhas emissões e compenso as minhas emissões. Uso, sabe aquela reserva legal das fazendas? Uso todas elas a meu favor. Como um exemplo, né? E faço aqui a minha tarefa de casa para eu reduzir as minhas emissões. Isso vai nos ligar a algum caminho no futuro, e é esse caminho que a gente vai ver aqui agora. O primeiro é quando a gente vai crescer, a gente quer crescer, decidimos, queremos crescer. Muito bem, está permitido crescer. Está todo mundo crescendo, por que eu não vou crescer? Né? Não sou besta? Então, tá bom, quero crescer, mas eu vou fazer a minha tarefa de casa e eu vou descarbonizar. Então, muito bem, eu vou... Então, se a gente fizer essa tarefa de casa, a gente vai para Paris. Está tudo bem, a gente cumpre a nossa meta, a gente se torna ali um país responsável nesse contexto, que é da onde a gente surgiu nesse debate, a gente começou sendo um país responsável. E puxando o debate. Agora, eu quero descarbonizar, mas não quero crescer, não. Aquele 4,7 bilhões ali, estou nem aí para ele. Aquela curva para cima, deixa ali para os outros, estou nem aí. A gente pode ter essa opção também. Não quero mais gente aqui, não quero. Essa opção é possível, tem gente fazendo isso, tá? Suécia é um caso. Mas aqui no Brasil, se acontecesse isso, a gente ia para um mundo que a gente não conhece. Como que a gente vai não crescer? Mudar essa roda para parar de crescer? Todo mundo crescendo e a gente aqui. A gente não conhece esse mundo. Então, a gente pode optar por ele, mas é uma coisa meio Jackson. A gente vai ter que inventar essa roda. As empresas vão ter que se virar para faturar. Sei lá, olha lá. Não sei o que é esse mundo. Hein, Lucas? Tirar 50% do seu faturamento agora, você sabe o que fazer? Se eu tirar 50% do seu faturamento e mandar você reduzir todos os gases, se vira. É um mundo que a gente não sabe qual é. Não sei qual é. Como paga funcionário? Não sei qual é. Então, é meio Jetsons. A gente vai ter que inventar essa roda. Pois, muito bem. E também, se a gente não quiser crescer, é possível, tá? Tudo é possível. Se a gente não quiser crescer e a gente também não quiser fazer a tarefa de casa, também dá. A gente não vai descarbonizar, a gente vai continuar aqui do jeito que a gente está, porque a gente não quer crescer. A gente não quer ver oportunidade nesse contexto. Também dá.
Pois muito bem, é possível também. Só que agora, vamos lá. Eu vou crescer, mas eu vou bombar de emitir gás, que eu não estou nem aí para esse calor. Estou nem aí para esse calor. Eu vou dizer para vocês, agora, com base científica. É bem aqui que a gente está. Vamos lá. É aqui que a gente está. Então, seguinte, reflexão de futuro. Quero ir para Paris, porque Paris é um mundo bom. Paris é um mundo que todo mundo diz que a gente tem que chegar, neutralizar as economias do mundo inteiro, melhorar a nossa harmonia, natureza-homem, continuar crescendo, mas sem poluir, para não ficar todo mundo morto de calor, na seca, com deslizamento de terra, com fogo, com tudo que a gente já sabe que pode acontecer no Brasil. E, de novo, na revista da Beta tem lá um artigo que diz um monte de coisa em relação aos riscos e às vulnerabilidades, que eu não vou repetir aqui. Só que a gente devia estar mirando lá. E a gente devia estar pautando a COP30 lá, como um setor como o agro está fazendo. 400 bilhões no bolso e ainda dizendo a solução. Ah, gente, fala sério. Só que nós estamos aqui, ó, bem aqui. Nós estamos hoje bem aqui, pautando nenhuma discussão, reduzindo muito pouco o nosso gás de efeito estufa, quando reduzem iniciativas individuais, que na conta não faz a menor diferença, muito pelo contrário, segue subindo, querendo crescer, trabalhando com indicadores de crescimento e fazendo uma conversa de surdo para mudo, doido. Eu quero crescer, eu quero ser responsável, mas, enfim, nós estamos aqui. Então, a nossa discussão daqui para frente, e a COP30 devia ser pressão forte do setor privado junto ao governo para dizer o seguinte: amigo, bora lá, vem para cá. Vamos discutir isso junto, me dá os recursos e vamos discutir as soluções. Bora lá, sozinho ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Não estou dizendo que isso aqui é responsabilidade de um ou dois, não. Não é. Bora lá discutir recurso, tá bom? Bora lá discutir recurso, e com isso eu vou encerrando aqui a conversa, gente.